A mensagem bíblica de hoje tem como tema Maria, uma mulher diferente de outras Marias. Gostaria que as irmãs abrissem no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 42, onde está escrito da seguinte forma na palavra do Senhor: E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Irmãs, Maria, irmã de Marta e Lázaro, foi um dos exemplos de mulheres da Bíblia deixados pelo próprio Jesus Cristo em sua palavra, que nos traz uma exortação a olharmos para a escolha do seu coração e crermos assim como ela, recebendo a palavra de Deus como a verdade e a boa parte para as nossas vidas. Precisamos entender, irmãs, que o próprio Jesus Cristo afirmou, declarou em sua palavra que Maria escolheu a boa parte. A palavra do Senhor sempre será a boa parte para as nossas vidas, irmãs. E que esta boa parte, ela não nos será tirada. Milhares de mulheres estão deixando, irmãs, os princípios de Deus e a sua palavra, que é a verdade, e fazendo a escolha contrária, a escolha que se opõe à palavra de Deus e preferindo buscar apenas a satisfação pessoal, terrena, breve, e dando espaço à concupiscência das suas carnes, aprovando e seguindo as ideologias humanas e não a palavra do Senhor. Percebemos, irmãs, que nesse relato que está lá em Lucas, do capítulo 10, do versículo 38 ao 42, onde está escrito da seguinte forma: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, irmãs, percebemos que através do exemplo da escolha de Maria, o Senhor está nos mostrando que o coração dela não iria se posicionar a favor de ideologias humanas ou agir de modo contrário à palavra de Deus pela sua escolha. Maria escolheu a boa parte, ela escolheu ouvir a palavra do Senhor, ela escolheu se dedicar a escutar a palavra do Senhor. E uma coisa, irmãs, que podemos acrescentar é que Maria, ao ouvir as boas novas, ela acrescentou a fé, como está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 2, porque também a nós foram pregados as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturado com a fé naqueles que a ouvem. Então, irmãs, percebemos que Maria misturou, acrescentou a fé, ela colocou a fé na palavra do Senhor como sendo a boa parte para a vida dela. Então, irmãs, percebemos que é crescente a atuação de Satanás através de ideologias humanas e que ele nunca agiu tão ferozmente como nos últimos tempos, promovendo a subversão dos valores deixados por Deus em sua palavra para a mulher, como sendo opressor, desigual e machista, fazendo com que a mulher se oponha ao seu principal papel na família como ajudadora, idônea como mãe, em busca de liberdade financeira, pessoal e poder.
Irmãs, jamais a palavra de Deus nos escraviza, nos exclui ou minimiza o papel da mulher. Pelo contrário, quando agimos de acordo com a vontade do Senhor, temos a confiança que Ele nos guiará e nos conduzirá na sua verdade. E que a palavra do Senhor, ela sempre será a boa parte para as nossas vidas. E que o fruto das nossas mãos será de paz, como está lá em Provérbios 31, dai-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Então, irmãs, percebemos que muitas ideologias humanas estão sendo disseminadas como sendo naturais na consciência de milhares de mulheres. Entre tantas aberrações e heresias, contrariando a palavra de Deus, estão o aborto. Nós jamais, como crentes, devemos concordar ou aprovar o aborto, pois o Senhor em sua palavra diz que abomina, que odeia mãos que derramam sangue inocente. Como está lá em Provérbios 16 e 17, estas 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª o Senhor abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Então, irmãs, uma criança no ventre da mãe, ela tem sangue inocente. E quando acontece a consolidação de um aborto, há o derramamento de um sangue inocente. E o Senhor, em sua palavra, nos diz que Ele odeia e que Ele abomina quem pratica tais ações. Então, nós jamais podemos aprovar e ir de encontro à palavra do Senhor. Maria jamais iria se posicionar a favor dessas ideologias, pela sua escolha, pela boa parte que ela escolheu. Outro tipo de ação que hoje em dia Satanás está disseminando como natural nas consciências dos casais é a questão do divórcio, irmãs. Quando, na verdade, o Senhor, em sua palavra, nos deixou escrito da seguinte forma: Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, o Senhor, em sua palavra, Ele nos orienta a nos apegarmos e sermos uma só carne. E a maioria dos casamentos hoje em dia não seguem esse princípio bíblico porque não querem ter responsabilidades e compromisso, irmãs. Mas nós, como crentes, devemos manter-nos firmes na palavra do Senhor, colocando o nosso casamento como a instituição que o Senhor formou. E quantas bênçãos há para nós caminharmos por uma vida toda ao lado do nosso esposo e dos nossos filhos, irmãs. Outras ideologias que estão sendo bastante disseminadas são as ideologias de gênero, a homossexualidade. Então, irmãs, em Mateus 19:4, o Senhor nos diz da seguinte forma: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez. Não existe um terceiro gênero, irmãs. Só há macho e fêmea. Como está lá em Romanos 1:26, por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Então, irmãs, vemos que tanto mulheres como homens estão mudando o uso natural, contrário à sua natureza, e se inflamando
com as paixões infames, homem com homens, mulheres com mulheres. Aí damos um salto e chegamos até o feminismo, irmãs. O feminismo que aflora a mente das mulheres deste presente século com a capacidade de mudar toda a estrutura, toda a vontade do Senhor em termos de submissão aos nossos esposos. O feminismo incita as mulheres a serem empoderadas, a terem liberdades. Em busca, elas procuram liberdade achando que vão encontrar paz, encontrar felicidade, encontrar realizações, quando na verdade, fora da vontade do Senhor, nenhuma delas conseguirá o que procuram. Como está lá em Efésios 5:22, vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. O Efésios 5:23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então percebemos, irmãs, que há uma ordem deixada pelo Senhor, de que o marido é a cabeça da mulher. E que nós devemos nos sujeitar aos nossos maridos como ao Senhor. Uma outra linha que está sendo bastante disseminada são as mulheres que se intitulam pastoras, que estão assumindo os púlpitos das igrejas e indo contrário à vontade do Senhor. Se olharmos, irmãs, para cada ponto desse, para o aborto, para o divórcio, para as ideologias de gênero, para a homossexualidade, para o feminismo, e analisarmos a mente de Maria, a forma como ela escolheu a boa parte, ela jamais, irmãs, iria seguir ou aprovar essas ideologias que são humanas e que são totalmente contrárias à vontade do Senhor. Como está lá em 1 Timóteo 3, do 2 ao 5, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Então, irmãs, percebemos que a ordem deixada para o Senhor, para a função de um bispo, de um pastor, é que ele seja homem. Ao homem foi dado essa honra de ser o pastor da igreja que Cristo fundou. Em nenhuma parte das Escrituras foi deixado que a mulher poderia assumir os púlpitos das igrejas. Não, irmãs. Então, nós não podemos seguir esses pensamentos que são contrários à vontade do Senhor. Como está lá em 1 Timóteo, do 12 ao 14, não permito, porém, que a mulher ensine nem uso de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, irmãs, que possamos seguir o exemplo de Maria, que escolheu ouvir, seguir, guardar a palavra de Deus em seu coração como a verdade e a boa parte para a sua vida. A palavra de Deus sempre será a boa parte para as nossas vidas.
e sermos diferentes, pensarmos diferentes das demais mulheres do mundo, Maria era uma mulher diferente, irmãs, de outras Marias. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça para escolhermos a boa parte sempre nas nossas vidas. A boa parte que é a palavra do Senhor. E que nada nas nossas vidas tem importância ou relevância quando confrontado com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor deve ser sempre a primeira escolha para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, irmãs, e nos fortaleça a cada dia em sua palavra. Amém, irmãs?